Então, de Biden para Trump, as consequências não intencionais disso são de cair o queixo. E eu acho que quando você tenta lidar com todos esses empréstimos estudantis, basicamente todas essas pessoas tiveram uma vida muito fácil em relação à pontuação de crédito. Agora vamos trazer todas essas pessoas de volta muito rápido, e as consequências não intencionais disso são bastante surpreendentes. Você pode ver isso nas empresas de compre agora, pague depois, certo? As firms, as upstarts e os credores terciários, como a Synchrony, a Credit Acceptance. O desempenho inferior é muito dramático em comparação com as grandes instituições financeiras. Então o ponto principal é, sim, estamos vendo uma tendência crescente no risco de crédito subprime. Ainda não está tão ruim quanto em 2008, mas são os mesmos tipos de coisas que vimos em 2007. Gostaria muito de saber sua opinião sobre os desenvolvimentos bastante alarmantes no mercado de títulos. Um leilão recente de títulos do Tesouro dos Estados Unidos teve uma demanda bastante fraca, o que levou ao aumento dos rendimentos e à preocupação dos investidores, o que é compreensível. E claro, as preocupações se concentraram na dívida do país. O leilão vendeu os títulos a uma taxa superior a 5%, que obviamente é a mais alta desde 2020. E o rendimento dos títulos de 10 anos também disparou. Assim, a demanda fraca, juntamente com outros fatores como preocupações com riscos geopolíticos. Temos vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo, sem perspectiva de término, contribuíram para o que parece ser uma liquidação de títulos do Tesouro e uma incerteza geral no mercado de títulos. Então, o quanto você está preocupado com o mercado de 29 trilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos? Será que está voltando compradores? Qual era a sua opinião? O que esses últimos acontecimentos ensinam? Ok, então se você é um comprador global de títulos, pense no que você passou nos últimos 6 meses. No primeiro trimestre deste ano fiscal, de 2025, que foi de outubro a dezembro, este ano fiscal, a equipe do Biden, basicamente, aumentou os gastos com déficit para cerca de $1 trilhão, um pouco menos que isso, mas em apenas 3 meses. Então você está administrando um fundo de pensão na Europa e acabou de ver isso. Depois o Trump aparece no Jardim das Rosas, acho que no início de abril, e atinge a comunidade global de investimentos com um grande aumento de impostos por meio de tarifas. Então ele voltou atrás e ficou indo e voltando. E depois ele está no Salão Oval com o Elon, prometendo um orçamento equilibrado. Então, um mês depois, ele está basicamente sentado com o Freedom Caucus, que é o grupo fiscal mais conservador da Câmara. E ele está basicamente tentando empurrar a goela abaixo deles um orçamento grande, tipo anti-Doge, sabe? Tipo o completo oposto de Doge. E aí o Elon Musk sai da Casa Branca essa semana ou algo assim. Então, se você é um investidor global em títulos, os Estados Unidos parecem um pouco, tipo 5 ou 10% mais, com um país emergente, não como os Estados Unidos da América. E isso é bipartidário. Eles estão brincando com fogo em Washington. O que eles estão fazendo no Congresso? E lembre-se, não são só os democratas, são democratas e republicanos. O que Kevin McCarthy fez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, em relação ao teto da dívida foi constrangedor. Isso permitiu que Biden aumentasse os gastos. E pense bem, tivemos uma grande expansão fiscal com esse aumento do déficit no primeiro trimestre. E depois tivemos 100 pontos base de cortes de juros pelo Fed. Agora temos outro potencial $1 trilhão em investimentos de capital entrando na inteligência artificial. Isso é um coquetel potencialmente mortal para a inflação. As consequências não intencionais estão se acumulando. E nossos congressistas e senadores estão brincando com fogo. Eles só vão aprender a lição quando o mercado de títulos der um choque neles. E isso provavelmente vai acontecer ainda este ano. Se você tivesse que identificar as causas ou os principais fatores que impulsionaram a venda de títulos do Tesouro em maio, quais seriam eles?
Bem, houve um dia por volta de 7 ou 8 de abril e eu fiz um vídeo no X que teve 1 milhão de visualizações. No vídeo eu falei que a equipe do Trump tem algumas pessoas diferentes lá. O Howard Lutnick não pensou muito bem, na minha opinião. Segundo meus clientes, não foi algo muito bem planejado. E a fórmula que eles usaram provavelmente não foi a melhor. Estávamos sentados em um jantar de hedge fund em Nova York, e eu tinha alocadores europeus lá. Tínhamos canadenses, pessoas que movimentam bilhões e bilhões de dólares em títulos. E 2 ou 3 deles disseram que basicamente vão ser demitidos a menos que reduzam sua exposição ao dólar. Para simplificar para o público, se você olhar para os últimos 50 anos, não há muitos dias em que as ações caem, os títulos caem e o dólar cai no mesmo dia, certo? E tivemos muitos desses dias desde abril, desde o Rose Garden. Se você é um alocador global, se você é um investidor global em títulos, você teve esse período de 30 ou 40 anos de confiança real e sólida nos Estados Unidos. Essa confiança agora foi abalada. A coisa mais importante no livro sobre a qual falamos. Falamos sobre o dólar e o estresse. E quero deixar muito claro, não estamos dizendo que os Estados Unidos vão perder o status de moeda de reserva. Não durante a minha vida. Mas o que estamos dizendo é que entrando neste ano, o planeta Terra estava com 2 desvios padrão comprado em dólares, comprado em ativos financeiros. Então existem ativos financeiros e ativos reais. Todo mundo estava extremamente comprado em dólares, o que chamamos de 2 desvios padrão acima da média dos últimos 30 anos. E o que está acontecendo é que os alocadores globais estão sendo forçados a reduzir a exposição ao dólar por causa do Biden, por causa do Trump. E isso vai voltar para aquela média de 30 anos. Agora, eles estão muito acima disso. E isso nos leva ao motivo pelo qual os leilões estão começando. Se você olhar para a deterioração nos leilões do ano passado em relação aos anos anteriores, sim, houve uma deterioração enorme. Parece que a instabilidade global agora é o novo normal. Como você mencionou, há muitas coisas acontecendo, e nenhuma delas parece muito promissora. Nossos telespectadores talvez queiram ouvir sua opinião sobre o recente leilão de títulos japoneses. Eu sei que a demanda também foi muito fraca. O que isso significa para os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e para as perspectivas econômicas globais? Ok, então vamos voltar ao fundo de pensão global. Sim, isso não é apenas uma questão dos Estados Unidos. Temos visto as taxas globais subindo. Durante décadas, o Japão foi o que chamamos de âncora de rendimento global, certo? E tivemos inflação, tivemos políticas fiscais ruins nos Estados Unidos e no Japão. E essa é a parte mais importante dessa conversa. Você precisa pensar na psicologia de um investidor em títulos. O motivo pelo qual isso é importante, para quem está nos assistindo agora, é que os títulos impactam sua hipoteca, impactam o financiamento do seu carro. Então, temos que lembrar que o que acontece no mercado de títulos é realmente importante. E nos últimos 30 anos, chegando até os últimos anos, mas realmente nos últimos 30 anos, 99% das vezes, se havia qualquer tipo de crise no mundo, fosse Brexit ou Lehman, seus títulos de longo prazo poderiam ter rendido 10, 20 a 30%. Porque quando as taxas de juros caem, os preços dos títulos sobem. É bem simples. Então, se você tem, por exemplo, um título de 4% e as taxas de juros caem para 1%, esse título de 4% por 10 anos agora vale muito mais do que o 100 que você pagou por ele. Portanto, quando as taxas de juros caem, os preços dos títulos sobem. E por muito tempo, investidores ao redor do mundo tiveram o luxo de pensar: ok, o mercado de ações está despencando, perdemos no Lehman. Perdemos 7 trilhões de dólares, 6, 7 trilhões de dólares em ações, e recuperamos 3 trilhões de dólares em títulos.
Durante a Covid, perdemos quase 9 trilhões de dólares em ações e recuperamos 4 trilhões de dólares em títulos. Então isso tem acontecido repetidamente. Os títulos têm salvado o mercado de ações. O que aconteceu desde 2022, Lena, é realmente de arrepiar, porque continua acontecendo. Se você pensar nas grandes quedas desde 2022 no mercado de ações, vimos uma queda de 30% ali, então 25%, 30% em 2022. Tivemos uma queda em agosto do ano passado. Não foi tão ruim, mas foi bem interessante. E tivemos uma queda bastante significativa no último período, desde, acho que de fevereiro a abril. Em todos esses 3 casos, desde 2022, o longo prazo, o título de 30 anos, seus 10, 30, 20 anos, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, basicamente não te deu nenhum retorno. Certo. Então, o que os investidores globais estão dizendo é: por que eu deveria segurar? E isso faz parte da perda de confiança. Por que eu deveria segurar um título de 30 anos se não estou recebendo aquela proteção tradicional contra risco de recessão ou contra a queda do mercado de ações? Desde 2022, investidores ao redor do mundo têm perdido dinheiro tanto em ações quanto, na verdade, em títulos ao mesmo tempo. E se você olhar ao redor do mundo, é isso, Lena. Isso é o que normalmente acontece em países de mercados emergentes. No fim das contas, o ponto principal é o que destacamos em nosso livro. Os caras que estão brincando com fogo em Washington criaram uma dinâmica em que os estados ficaram 5 ou 10% mais parecidos com o Brasil. E nossos mercados estão começando a agir assim. Quando as ações caem, os títulos caem, o dólar cai, tudo no mesmo dia ou semana. Isso é um choque profundo. Os grandes alocadores globais, os grandes compradores de títulos, estão simplesmente chocados e agora estão montando um portfólio. Eles querem ter mais dólares australianos, querem ter o won coreano, querem ter um pouco de Bitcoin, querem ter platina, paládio, ouro, prata. Eles estão montando uma cesta inteira de ativos que não estão realmente expostos ao dólar, porque precisam se proteger da dívida.